Televidendo, feliz noite na turma da seguir-nos através de CBA2.tv e RTV7 na Holanda, daqui nos informam. A ação do sindicato CITEC na FEFIC a continuado emergente. Assim, o presidente do sindicato Darius Plantain confirmou. De acordo com Plantain, a reunião ayer com o ministro de Enseñanza não vai satisfatoriamente. A ação de firma a continuar. Ayer estava tendo um encontro, camina, tabisanos, notícias para a ano escolar 2018-2019 para a FEFIC. Pero den entrevista e de prensa, a senhora tabisa que tem sempre para a ano escolar 2018-2019 e 2019-2020, que nós estamos manipulando que informação, está dando sindicato e traduzendo informação que não tem sem, então na comunidade tabisa sim, nós tem sem se para o seguinte ano escolar, na que mas tem claridade de assunto na que pastor não sabe se assim tem sem não bang busca sem pastor tem instância tem organização caminha tem dever de na corso sem para ensinança você está parado em acordo nacional unido significa que awe nós estamos seguir nos ação de mestrado não tá para fora de FEFIC awe não tem les awe tampouco nós estamos seguir nos ação para hanya mais tanto firme possível para mostrar ao governo que tem nacional a decisão que você tomou é nota quadra. Então, bem verdade, lanta é grupo de trabalho de CITEC, APFO, FEFIC, comércio, governo, então vão usar e 3 primeiros lunas aqui. Tudo tem FEFIC de drive normal, vão usar 3 primeiros lunas aqui. Nós acabamos de plano para o time dope da plano mitar por nele mesa. Acaba de concretar o plano aqui, portanto, a escolar 2018-2019 para começar a executar para nós chegar na FEFIC ou no Instituto Novo. Senhor Plantain, combinou a papia, por exemplo, que o governo ave mais no lugar de action ave? Não, me querer, vamos seguir mostrando é que está sério, porque ayer o governo não compreende seriedade, aunque na planta tem buraco, tem falta de informação, não está para riba que o plano tem que seguir. Mas se nós explica, não entende, escola não começa a pôr muito não, não que vai escola, não tem atenção, escola não está equipada. Pero torta para riba que nós temos que aceitar a única alternativa, não é a única alternativa. Problema de sangue, não é um problema para perjudicar muito na corso. E emocionar aqui, não há um slide em vida acaba. Que nós me se bola dona na de dos lá. Nós na escola não tá hope teórico. É muito aqui também FEFIC passou na tanha e prática com não me não gosta, então aqui há algo teórico para não poder defender na curva, então bobagem que na outro caminho não é coita esse problema. O plano que o governo apresenta para realocar alunos não está factível. Assim o presidente do CITEC Darius Plantain a dona de conhecer. De toda maneira, está continuando com a ação até no momento que o governo volta a decisão. Se bobai, então assim nós explicamos aí, por exemplo, vou pôr na escola, então, gente teoria não pode, é muito coisa em na escola também, que tampouco não gosta de teoria, não precisa, para que novo bini, então esse está livre, não a mim vai sitar dentro banco, vai suportar, botou como é coisa triste confusão. Tem muito que não com aí que 18, 19, 20 anos. Não forma parte da escola obrigatória, mas ora não vai nada, não. Ainda precisa ser bom que botar bem, posso botar obrigado a bem escola, botar como é problema não pedagógico, didático que nós topa, ainda não está pondo correr papel, não está tendo conta esse assunto, não. Que me nós segue, tem hora o governo que decidiu que está voltando a decisão aqui. Mas nós está pendente o que vai chamar reunião general com os membros não passou de com. Se nem para FEFIC não tem um tiquicém, não. Contem sempre cumprir o inteiro convênio com nossa firma. Se tem sempre para o chofer não transportar muito na escola, contem sempre cumprir com esse assunto. Se tem sempre para um tradutor que tem 4, 5 anos atrás na dos para tem sempre para gueta, tá querendo assim firma com né, tem sempre para inteiro convênio com nossa firma. Então fica que nós também cai chiquita trobe. Então, se tem que trabalhar uma reunião general com os membros, para nós pôr ação para o nosso governo, não está sendo que trata com ensinança de país em desenvolvimento. Ayer é jovem de estudante de FEFIC não abaixo como foi. A você não vai? Não, é uma decisão boa. Você nós conhecemos o
para portar coche chiquito tá passa, auto suspiro tá passa dar muitas hotéis, e tá vira com auto dar muita de ferro, trapa, ambulância, mas será mesmo que vem para evitar econai, milhão lá que não sendo grande, subir caia, então accionar para nós muito não tá que tranquilo na escola aqui não também ne passa não pode na formulário para hiena, pero milhão não queda escola tranquila, então nós como é grande tá vai caia. Qual é o seguinte dia que eu reúne com o governo, a Flor recebe mais informação? Tem uma invitação do governo para nós para amanhã, nós queremos assunto de transporte escolar e assunto de rendenar dos que queda assim alargar no contrato. E mientras tanto, quando firma a coleção acaba? Me tenho isso honestamente, nós não contamos, eu não estava em diferentes sítios. Depois nós saímos para reunião no governo, acaba de sair reunião na CITEC, nós acaba lá. Durante o dia, está mais tranquilo, nós estamos contando, nós estamos a prensa sabe, quando firma nós chega tem ainda em 2 dias. Qual é a ruta para ver? A ruta para ver está diferentes sítios públicos. Sindicato AFO também está seguindo sostener a ação para manter a FEAFEC abrir. Assim, é membro da diretiva de AFO, Adri Williams, a confirmar. De acordo com Williams, o governo mesmo não quer chegar a uma solução. Consequentemente, o sindicato está querendo pôr pressão. De maneira que sair à tarde depois da manifestação, nós estamos tendo uma conversação com o governo, com 3 ministros, e aqui na sala foco o ministro não está vista claramente que o assunto é um assunto financeiro, que o governo está de uma posição muito difícil para atender com o SEN, então é que vai solucionar o problema aqui. Basari você nós chegamos à conclusão que o governo não quer chegar a uma solução para o problema e nós temos que seguir a pressão e a você não está aqui. O governo vai estudar e coisa mais e manda mais documentos para nós para nós ter compreensão para a decisão que ela toma, mas nós não podemos ter compreensão sobre nós e hecho que o governo será o lugar e deve trazer um candidato sem a organização aqui está fazendo, mas que nunca não chega em cada governo. Não deve indexar, não deve belasting, não deve SVB, não deve APNA, que é o fundo de pensão, pois claramente é traduzir a vítima dobro de interesse situação. Então, mientras que não tem uma solução de situação, nós decidimos que nós queremos de ação e banda de ação aqui na porta, nós temos uma ação de firma, para nós queremos recolectar mais ou menos 8.000 firmas para nós provar o governo que a comunidade aqui está para trás de ação e assim eu a nós para esse câmbio na benefício de trabalhador aqui na FEAFEC. De que forma a Apflo vai percorrer o work para o trabalhador não ganha no salário Apflo que não está merecendo? Bueno, os salários de momento não aqui não está uma discussão. O ministro avisa que não tem sempre a organização entre 2018 para 2019, pois de processo não tem um problema no momento não aqui se nada não cambia na caminho, mas se esse cambia na caminho nós temos alternativa na mente que nós podemos usar para nós hora para trabalhar na raia não sem e assim mesmo para publicar aqui se acabou. Apflo continua de ação. Nós continuamos de ação e nós também tur para nós recaudar a firma para isso aqui. Estudiante também continuar com a ação, a ainda assim na Shaidilon. Muito bem, a confirmar. Meta de ação está queda bem para manter a FEAFEC abrir e operacional. Nós como estudiante está com esse não vai bisa ainda, pero nós lo vai tomar ação um pouco mais na sério, não é isso assim, nós vai subir caia, seguro, então nós está em cubisa, nós como tudo que não, nós está vai caminhar realmente, nós está mira com o governo que mira nós, e nós está vai aqui. Tem que sentido? Na onda, não por visto se é aqui, se seguro que não, pero nós lo vai caminho governo que mira nós aqui pare ainda no futuro e não nós também. Vamos comentar depois de rueda de prensa do governo ayer à noite. Meu comentário? Bom, já siga manifestar, porque é coisa que não mesmo gosto, siga manifestar. Nós tomamos nota que agora estava tendo uma conversação, uma reunião com o CITEC e também a APFO. O que estava passando agora? Nós estamos aqui uma punta ng plan, então nós explicamos o plano, nós explicamos o nosso plano, então debido não dá algo que pode mirar que pode match fácil, ora nós tomamos a decisão a mim plus menor Leo e seu time para nada seguir com a ruta, nós seguir com o nosso de bando.
Pero a ação está continuar e botem sustente bo colega não. Seguro. Ação está continuar e sustenta e seguro. Até que hora você não queda de ação? Mas não sai ainda, passou depende de cocos não vai. Você não que contesta de qual contesta tá lá você queda tranquilo. Qual contesta tá lá não queda tranquilo? So isso se não bisa nós com perfeita que dá abrir tu costa para. Não por ter outra opção, por exemplo, vai outra escola e você não queda tranquilo que está aqui? Eu não tá bem. De como não, você anda nessa aí acaba? Moia, nós aqui não, se nós vai work bom, cara bom, tem hobby caba, me também bisa com den cortigo, tem hobby caba com a bem fe SBO, e tá na perfeita que não. Porque bisa amigo, porque mana hobby na SBO back. Ori, para mim ele bisa nós também se com trabalho pipa ali ori. Que vai ajuda nós como hobby com né? Ajuda nós com nada. Mas o bamana nós de caminho nós também caminho nós também. Dus que vai ajuda nós com né? Então, se não ainda tem opi mais cosco válido, agora vai ter esse dilante com nós mester tá aqui na fefec, com ainda não bem dilante, pero também com o devido tempo. Depois de uma revelação, é aluno de Fairfax a Trento convoy e vai prisão na Coral Spur. Chalion Mutuela indica que não bem aqui não está na prisão, como que provavelmente está em prisão. E o governo aqui quer work no momento que será Fairfax. E televidente, depois que o jovem a decidir de accionar e subir caia, agora que não entra no bus e não está na prisão. Vamos aqui tomar lugar aqui na prisão. Não, que tem riba mesa, que não anda bisa que também nós como jovem. Nenhum de não está botar riba preto e riba branco. Então, não bota mira com não tem coisa seguro. Então, feira não tem coisa seguro para nós como jovem. Se nós bem aqui bom, aqui par de anos só, porque será na escola. Aqui par de anos, tá aqui não que mira nós hoje. Aqui não que mira nós, então nós vamos manifestar aqui na hoje. Então, nós temos que mostrar para o pueblo na onda o governo que tem a walk que talvez governar que mira nós como jovem que mira na Yunnan aqui par de anos. Pensei se estava a intenção que nós sabia que não para mostrar para o pueblo onda mesmo governo nós vota pé onda é que mira nós como jovem aqui par de anos. Escola que está na fruta tour anos de novo. Escola que está vamos na hora na sala foi mesmo prisão que nós está aqui. Que está dando uma oportunidade mais para não ter papel para não lograr no futuro. Escola que está toma mama não com a sala no estado que promete no tempo e data na young. Escola que muita não que de agio que na sala que não pode seguir com um estúdio. Dus gewoon weg dat nós laatste coisa que nós podemos desfrutar de e comunidade e pueblo pode desfrutar de so de com desfrutar so de futuro ou nós acaba Fairfax bota seguro que botar papel para começar a trabalhar não tá bebendo criminal não tá sendo boi palo não tá busca mal passe. Ora para sentar por nada na casa, para sentar onde o brother durante hora de trabalho, durante hora de escola, na casa, não vai palo, quereme, malo, só tá passa dentro da cabeça de homem não. Então, hora malo só passa dentro da cabeça de homem não, é last opção, é last caminho da que tem para não, tá aqui não, passou tu coisa que tá malo, também isso tá aqui não. Depois, eu vou na bolsa dentro bus, convoy, e vai guarda de polícia no Rio Canário, no sítio Christian Reyes, aluno também de Fairfax, não pode dar muito detalhe de motivo de não parada. E televidente, depois que o jovem a sair fora de prisão, agora que não a bola durante o convoy, e a seguinte parada está na Rio Canário, aqui na guarda de polícia, e cabeçante de huelga aqui, a luta aqui, a vai para dentro da polícia, e agora essa ali nós lo tende que cotava a intenção de parada aqui. Nós vamos ver que está passando aqui, nós temos uma palabração que nós estamos aqui na, então nós abah aqui na, nós temos um grupo de nós alunos não, com nossos companheiros junto, então manter calma, pero ok nós líderes abah para dentro, nós temos informação de lo que te passa aí dentro, pero nós podemos passar com guarda um momento, então nós vamos aqui o que passa agora.
Algum polícia acerca bolso, que que nabi sa bolso? Na home punto nós com na home bisamos bom dia, nós bisamos bom dia com quem estava para dentro, quem representante de coisa aqui, nós bisamos quem representante, então na vai para dentro negócio para mira. Ando que é representante da BS Bade? Minosa, esse Minosa. Te que hora você também quer que bom? Tá mais legal possível, tá querendo não ideia com tempo não, com largo não dura ideia não. O Benang está satisfeito com a forma que o dia a transcorreu. Timothy Woods a indicar que o recorrido estava para toda gente está consciente do efeito de decisão e te querer que está hora para mandatário não por não ter mais atenção na jovem do de bem escutar. Nós estamos querendo que todo mundo dia trobe dia mais, que é luta que nós estamos com uma luta justo, não que nós queremos manter FFEC é um instituto que bem para fish, então o único instituto na Corsol que tem fish, então para que seria se nós perguntamos que tu vai e não tem motivo válido para nós que para ser a FFEC, financeiramente nós não queremos ser a FFEC. Mirando hoje em dia vai, nós vai prisão mostrando público solto, onde o governo que nos algum área para ser a FFEC, eu sei se está dando um momento de aumento, agora que nós estamos querer para algum que outro coisa e três blandos nos estudantes e colegas na escola. Como vai guarda de polícia? Bom, eu vou dar mais informação sobre isso aqui. Se me mesmo na altura que cultura passa nem nada, então que cultura vai passar nada. E a ação aqui está continua? Sim, tem um momento que nós chegamos à nossa meta principal para manter a FFEC abrir. Se tem hora nós saímos aqui. Mientras tanto, o Huelga estava continuando, você recebeu alguma chamada de algum parlamentário que por ajuda a solucionar o problema aqui? Bom, tem um momento aqui não. Não poderia parar com que não está interessado mais de nossa juventude para sombra, se você interessado em juventude, não, nós temos esse ponto clave delante, nós explicamos que se menor não que hasta vai prisão, vai dar uma les para o prisioneiro não que tem boa conduta, que se sali, agora não sali foi prisão, em vez de não quis criminalidade, não quis ganhar trabalho, então hasta a coisa que kita foi nós, dus não tem não tem bem-estar completamente mesmo para nós para sombra, se você bisa que você será no FFEC, você ganha criminalidade subir, e subir dobro, você quitando também e ajuda de prisioneiro na de prisão. Então você quita mais erro, não bisa não tem 1.2 milhões para FFEC, pero não tem 100 milhões para prisão, e quando que novo, não tem 30 e pico milhões para instalar um 100 que não serve para nada, só a companhia vai fallir, então 100 para diferente coisa, pero não tem 1.2 milhões para FFEC. Nós temos esse ponto não dilante para FFEC, e com FFEC não pode ser, então tá oportunidade para o PN, quando tem oportunidade de sair AGO, ainda não com a BIM foi VSB o mês a BIM FFEC, então toca não que manda nos FFEC, o escola, não que manda nos Nila Pinto não tem plan mechanic, Nila Pinto não tem metal, Nila Pinto não tem notice, que nós temos que ainda que é a profissão, não tem, depois está mandando nos caminho da não devia ser nós chance de escolher, não devia ser escolher nós na mal ordem, e não pode parar com ele aqui, não tem nem consciência não que nós nem nada bom, mas se porque nós tem que bom não, nós estamos mostrando condição que coisa não válido de quando pode ser a escola aqui. Nós estamos lutando, você sabe isso aqui. Foi a hobby na Talanta, luta para uma escola, normalmente não tem hobby não vai escola, não gosta da escola, nós estamos lutando para nós bem escola, estamos matar coisa grande aqui não, nós estamos mostrando ponto não válido, então aqui tem ainda não é no cara bisa que não, você aqui quando vai ser a escola, porque é muito para na integração. Shadilon Mutuel a indicar que também está satisfeito com a luta e a declarar que não vai sinta guarda do governo. Não como estudante, vai organizar teleton para a comunidade, donando man para ter a escola abrir para, ao menos, ano mais. Isso não está satisfeito. Está satisfeito ou não está satisfeito? Está satisfeito, de com satisfeito, passou a mensagem chega, a mensagem chega. Na onda? A minha mensagem chega, não. Se não deve ser, a mensagem chega, a minha mensagem chega, passou a mensagem bom, tudo é na televisão. Então, foral, é lá o último dia aqui, quando lançar conosco, como aluno na FFEC, está passando de momento difícil, tudo rende, também só aqui na televisão, 10 minutos, vista na onda. Aqui na missa, bota mira se tem várias coisas hobby estranho, não? Agora a bomba só compor inca, algum gente tá pensa, não? Como que inca 100 milhões de prisão, então de escola mês que tá fazendo seu trabalho, todo dia de novo,
Bueno, por hinca 1,2 milhões de gente. Dus eu rei, quando nós vai pensar, bota preferar de vai hinca sem tem prisão, para botar prisão novo, ando que assim que sem tem escola. Eu rei, para me walk bom, e pensa de lei, botar pensamento acaba, o de futuro tem dropouts que por virar criminal, que por virar ladrão, que nada vai resultar, tem 100 milhões que vai depositar, tem prisão nova que vai trazer. Então, agora, me diz, tá com que tipo de gente, tá que tipo de gente também está governar, com você também está wakiendo, lo qual que você anda bem com ele. Então, houve estranho com a minha sana, houve estranho. E ação a finalizar para Awe? Para Awe, sim, ela finalizar para Awe. Então, sowieso, lobo mira, lobo vai escutar mais de nós, porque nós lobo vai seguir manifestar. Agora que nós também sentar junto para planear qual que é o seguinte step que nós também tomar amanhã que Deus quer. Então, agora nós lo seguimos de ação. Então, o qual também me quer visitar com nós ainda vai nós tá para firme, nós sabemos que nós não também guarda de governo. Nós sabemos que duidelijk, nós não também guarda de governo, nós como jovem positivo será e com a mentalidade de pensar melhor como jovem, de vir com outra estratégia para manter fé, abrir sequer ano. E durante ano que está abrir, para pensar certa outra estratégia não para seguir deal com o FEFEC para que está abrir. Maneira onde a estratégia não está para vir com teleton. Líder do partido MFK, Karat Scott, indica que assim que por mira que o governo atual quer assim com nossa educação. De acordo com Scott, tem direito fundamental que o turno de mestre tem a mesma oportunidade de educação de nosso país. Scott indica que mais tempo acaba também a intenção de ser a FEFEC. Eu quero que o último luna aqui está traz e outro é notícia devastador para a enseñança está subindo riba mesa. Foi ano passado por a weta que a medida que o senhor Kenneth Geisberta anuncia é promete medida de lista e as leis que nós apresentar de projeto de presupuesto balançar com o só europeu agora que mirando o déficit que nós tem de 2017 que está na 133 milhões de florins enseñança livre, enseñança grátis, acesso na enseñança maneira no staatsregeling está indicar que cada mucha que nasce, cada de tata com mama que nasce dentro do país que chama Corsou, de nós arreglo de Estado, é documento, é lei, mama, bobisa de nosso país, tá para que vamos ter livre acesso, vamos ter acesso livre. Então, com outra palavra, finanças, dus custo plata, preço caixa, marana enseñança, não porta struikelblok, não porta barreira para nenhum da comunidade aqui, dus com outra palavra, tata que por mais, ou tem mais, acesso financeiro, ou que tem menos, não pode ter uma diferença para o que tipo de enseñança é por ano. Lamentavelmente, na Corsou, AUE, depois da decisão que o gabinete regional está tomando e também toma, também tem uma diferença, que é que tem mais draagkracht financeiro, obviamente, lo por compra milhão estudo, milhão enseñança para o lamentável sobre nossa regra de Estado juist indica outro. Dus está atrapalhando eigenlijk nossa regra de Estado. Senhor Scott, se entende que o governo atual também o governo de turno não atende com o FEFEC, com a bolubista de situação aí? Bom, para mim, bem, agora que riba FEFEC, por me quer enseñança livre de quadro general, enseñança difícil, me quer o qual a MFK avisa na diferente ocasião, não duvida que a fração de MFK na ano 2015, aí há uma reunião de comissão central, caminho bom ano, bestuur e também gerência de FEFEC, sentada em staten, então depois nós temos minister Irene de Denkstaten para indicar que a intenção estava para o FEFEC. Por sobre for de tempo que tem sonido, o gabinete Whiteman conformador de par
via do senhor Glean Sulvarán, Partido País e Pueblo Soberano e outro não que estava a sostener o governo aqui, fora do estado de oposição, a intenção estava a tapa será fake. De acordo com o Scott, em um momento só nome será LTS não tepa awe será o último escola de fiche com a sobra qual está fake. Na final do dia, depois de reunião aqui com a turma lugar e com a culminada reunião pública também, não a indicar que a intenção está para reorganizar a FEFEC. Nós vamos estar mais leu, nós indicar sempre que um país que tem uma refineria com mais de uma capacidade de 250.000 barris para dia de rafinagem, botar um dry dock, botar uma indústria que todo dia está pedindo para botar jovens desenvolver com talento que não tem na mão. Então, como de logra isso aqui, ou como de logra saca esse aqui fora não, dori duna tem uma estrutura coordenada e lagra técnica vaca aqui para assim por desenvolver na habilidade técnica. Lamentavelmente será LTS de ano 90 e AWE de ano 2018 nós turbo com a intenção de fazer, o qual nos sobra como Instituto FEFEC de quadro de ensinança de física. Para nós, a trobe, é mais simples, nós avisa na diferente ocasião que LTS não será dispersar nunca, lá está AWE, o qual vai sobra para poder acaparar e donamento de ensinança de física. Pensão Federal está canando seu trajeto. De acordo com o Ministro de Desenvolvimento Social, Labor e Bem-Estar, Hensley Koeman, a duna parlamentar Gel Plet encargo para continuar com o trajeto aqui. De acordo com o Ministro Koeman, a lei aqui está muito bom para a nossa comunidade. Dorkuta como parlamentário, a entreguei em 2016, o parlamento tem um ciclo, então aí, no momento que o senhor Yael Plet, do Partido Man, está encarregado e lei. Isso aqui garantizar que ele vem para interesse da nossa comunidade? Seguro, é uma lei que é bom para a nossa comunidade, para sombra maneira você tem o opiniende que está trazendo, então o não cabe tra, não está vai disponível pensão. Que não está stop de tra com 65 anos aqui, tem caminho 60, então vai cair de baixo. Para sombra não está vai depender solamente de AOV. Então, a AOV ahorita, não sei 5 pode bem, que se botar de no salário, então pode bem a AOV só, é pensão BS, pode cair de pobreza. Então, PCMS, tá bom se botar pensão general, que tu rende que está atrás, prensa, táxi, tu rende que está atrás, está obrigado para dar pensão general. Então, de forma aí, pode só para o manter certo nível de vida depois que elaborar contribuindo com o seu país, que hora que já é hora grande, você vai desfrutar da pensão, sendo nós trabalhadores, você vai desfrutar da pensão, vamos desfrutar da pensão, hora que vai entrar, cai assim tanto, que de facto está pobreza dentro. De acordo com o Ministro Koeman, é donador de trabalho que está retendo sem de trabalho para pagar é diferente prima no governo e outra instância que não hace essa que está cometer crime. O trabalho também vai ser controlado, que o dono de trabalho está cumprir e traspassar sem caminho em Cubai. É parte do caibol de nós, inspeção, nós estamos reforçando isso aqui e nós por a nota que nós está saindo mais com frequência de uma forma forte ribacaia para atender. Nós não trabalhamos muito em publicidade, sim, mas é uma mensagem que nós estamos controlando. Nós meses saímos para a vanguarda de entradona, nós podemos dar também informação sobre no momento que o salário slip, você mira que aqui você tem hipoteca, você assumir que ele vai banco. Mas estava em caso que depois do resultado que o dono de trabalho aqui tem, mas não manda banco. Então, ora, sabendo isso aí, nós vamos dar informação para a gente, não pretende, botar umas para o banco, e dono de trabalho que teve o salário, se está palavra, se dono de banco, mês está bisa, para mim tem garantia que você paga, que teve direto para o trabalho, cada 3 lunas, check o axi e sem está drentando. Mas ora que ele acaba de falir, vou bular de bacaia bom, banco de saúde minha é sem. Que me andi, tá em caso que você tem ainda que bem realizar depois de 1 ano que não tem mais sem pagar.
Pero não tinha uma maneira para atender toco e ex-dono de trabalho, pessoal, é roubing of homem chiquito, tá cada vítima, com que volte, com que bebê, o bebê é homem, tá com o seu salário, tá contente que tá em tique sem mês, e não tá sendo educar o bebê anche da sua falta, pero com nós defender e traduzir. Tá pensando mesmo da bisa, nós estamos começando a dar informação, ante a comissão agora lobbying para sugerência. A trobe, e gente tá paga, por exemplo, hipoteca, por exemplo, não? E tá paguei, e tá mirando na sua slip, qualquer te, pero e não tem seguro que ela vai banco. Então, esse aí nós estamos aí, sorry, dispensa, vou pôr check bom mês também, cada 3 lunas, já botar com surpresa. Pero claro que nós estamos com bota bem, é coisa de crime, né? Se você quita esse info de gente, então quer assim passei. Pero botin também não você quita ao veio of outro e tem já quando essa fundação não governa subsidiar, por um motivo de problema com não tem sem, não tá quita sem, se for pessoa seu salário, pero não tá drage af. O hotel também está passando de situação malu devido à situação econômica péssima que o nosso país está dentro. De acordo com o parlamentário Yasser El Ayubi, Mr. Duna, o hotel não é a atenção necessária e tem opinião que a situação aqui está bisa roupa de situação laboral que tem do setor aqui. El Ayubi indica que o Mr. Wag em que situação o hotel está. É parte do hotel segura a nossa atenção, segura se mira também a situação econômica que nós está passando dentro. Nós começamos a ter desenvolver onde encelar algum tempo passar, ou também vou assim ter repercussão no setor aqui airlift, também mais aerolínea, mais belo, não para correr também nós assim de falta de je, vamos receber mais tanto, então já para o que está trata é parte de hotel seguro, a atenção necessária como se quer donar na hotel, ou mira também por exemplo com a serra Howard Johnson ultimamente tem um desenvolvimento onde plaza hotel também que não pode quedar claro ainda com que também passa com ele também desenvolvimento na Marriott, nossa ideia também está tomando pouco tempo para Marriott pocava, então já demais ultimamente assim hecho vergonzoso e lamentável, seguro que toma lugar na Holiday Hotel, a medida que se na leu com a serra é corrente no hotel. Então, também está avisado, roupa também da situação econômica na corção, então banda de dia também situação laboral. Que tem não, sombra já, tem diferentes trabalhadores, diferentes empregados de todas as empresas, agora que está bastante preocupado com se nem corrente por pagar, onde para com o salário não, então eigenlijk conta para com a continuidade também de trabalho para com o empregado aqui também. Senhor Ayubi, pero de parte do hotel, mesquina bisabo tá na iniciativa para começar a ser algo para a economia, não terceiro que não tem algum plano que toque ajuda para ativar a nossa economia? Bom, então tem diferentes planos que quer, nós temos diferentes tipos, diferentes lá nós bisa actor na parte hoteleiro, tanto de hotel grande, que hotel de 100 câmara, hotel chiquito, hotel com menos que 100 câmara. Obviamente assim de falta de governo para manter um envolvimento mais cercano com o governo para a parte desta ideia na que era acercamento, mas é um lugar para a parte de meio também botar estende também com o hotel que tem bastante, que agora afeta bastante a parte a boa. Então, ter sucesso também, por exemplo, que toma parte na Holiday Hotel, também está ponível pensa também contar com a situação do hotel a boa, de tendo conta também que também tem a trove uma atividade mais no que essa saque que é Curaçao Norte e Jazz, que ainda tem turista não tá bolbe bem já foi, para o governo não ainda com surpresa trove que o hotel de cercania ainda também tá ainda com é problema que ainda com o nome a trove tá eu olho tá já malo internacionalmente, mas passa, por exemplo, com o Ponton Festival ou a temporada de Encelar. Mas o parlamentário El Ayubi a de conhecer que o turismo é um pilar de nossa economia, mas o sector aqui pode uma entidade que está atendendo especificamente com o nosso turismo. Ela dura de conhecer que o mestre persegui dono de hotel que está abrindo negócio e depois de plan aqui na Corsol está vai sem cumprir com responsabilidade não com acordar com o nosso país. Se nós pensamos como país conosco para turismo, no caso aqui parte hoteleiro, para turismo está pilar econômico. Também em certo momento que o turismo vai para arriba do mês. Mas a entidade está para arriba do mês. Não vai resortar de ministério específico de como, isso é algo que afeta
do ministério também. Dus, e porque trabalhar para evitar onde o pilar de mais grande. Dus, nós começamos a pensar outro para nós atender com esse assunto aqui também, porque esse rol, por exemplo, de chata de totalidade, que chata de entidade privada, Sumens Hospitality Association, e tal, tem outro, lá nós põe comerciante, também outro tipo de negócio, também tem porque rol não tem, por exemplo, dentro desse assunto aqui de Holiday Beach, CTB. Que rol não tem entidade de governo que está atendendo a parte de promoção, mas tem 6 anos não está se tem mais rol que não está atendendo o que a parte aqui também, que me sabe uma claridade também de nossa parte que que vai passar que hotel número 2. Para de tantíssimo biabo de inversionista não, o tá bem, faz inversão aqui na Kosovo. Nanta cobra tudo qual não tem que cobra, não tá paga, é prima não tem que paga, não tá queda sem pagar, por exemplo, entrada dona também, então não tá coena caminha, então não tá baia fo. E não me queria a senhora Yubi, mirando com o show, a dona mais oportunidade na diferente linha de hotel bini, tá dona me que bem gold carpet, não tem que paga para tanto aí belasting, tá dona tour e privilégio não, copy bem nós mesmos como eu ter nota aí e na nota cumpre, se espede algum aí, não tá bate bancarrota e tá bem lá com o show maneira injusta mama. Como tu mira se? A pergunta tá cozinhando bate bancarrota, não, nós começamos aí não. A minha dor é maneira bem especial, senhor Antônia, é golden carpet, red carpet, special treatment, quando tá aí aqui segundo a mim, dor que tá passa assim não, obviamente começa a pensar que tem maneira que nós leina tá hincado em outro, de seita dona não é oportunidade para não porrar se local, quando tá assim que me chega a hora me tá querer também de caso aqui segundo mirando holiday local passa aí não, me tá querer que o governo de caso que meio, mas começa a pensar para uma ideia, fórmula conta chega se é Ministério Público ou Ministério de Justiça, então vai conta atender que assunto aqui, mas eigenlijk tá fraude aqui da comitê, mas tá hobby de prima não agora entregar salário não agora pagar, pero é dono na mesma como né, tá viva mas seduce mas aí na New York. Então sei não tá possível de país que tá respeitar sua mesma, então basta com ainda tá burla de nos leina e que tá tuma também nos pueblo assim, mas tá sei tá então não porta hunga com vida de gente e com porvenir de gente assim, mas sei tá hobby bom para o governo também tem vista real de que está passando dentro do setor hoteleiro seguro, se não que põe como pilar de sua mesa, se não que cria cupo de trabalho e manter cupo de trabalho também. Parlamentário do partido MFK, Charles Cooper, está de opinião que o ministro Stephen Martina não é safeta para pôr a gente para participar no diálogo democrático, tocante à área de chaca priliscada. De acordo com o Cooper, essa aqui está outra manipulação do governo atual. É insólito com o ministro Stephen Martina não está escuta representante do povo, de caso que parlamento, mas sobre como o povo a votar para ter seu representante no parlamento, então é bypass parlamento, que é bypass de tanto de parlamentar de coalição e de oposição e vai diálogo nacional. Agora se me bisa se boa se não tem problema, que me botar vai agora é botar impacto com o parlamento, então eu espero vai diálogo nacional, então botar input para tomar a melhor decisão. Agora maneira no saco é barco não venezuelano que também é fruta e verdura e não tem uma história de mais de 100 anos. Na vira parte de nosso patrimônio e parte de produto turístico que o turista também especialmente para sacar portrait de algo único que tem no hemisfério aqui. Bom, não decidi agora de vai diálogo nacional para o se é coisa mas que da chef não. Que não que tira fo ou finca de risco uma história de mais de 100 anos e na chaca peliscada de mercado flotante. Agora também, não é que evidente corrente que na turca caminho do meio não, que também diálogo nacional dia 31 de maio. Ok, agora de 29 que vem aqui 2 dias. 31 de maio não que vem com diálogo nacional, pero que com a assim, ora ainda não inscrevi. Nang bel no dia 23, por exemplo, comerciante de punta que a acercar-nos de MFK, na avisa-nos que na chamada telefônica de uma organização para não vir uma reunião na WTC dia 24, que dia 23 que passa aí, na chamada merdia para vir uma reunião no seguinte manhã, 24, para se ne bewa com tingo organizar o diálogo com a trabalhadora. E gente que acerca-nos de MFK dizem, não, eles não, como você participar? Você não precisa ter coragem que tem pré-reunião de nada.
Bosame será bute coi den corant. Que meni jabo de mira e wega unang que be unga pa sefta pa dengue diálogo ting solamente hen nangu que vai den direção que Steven Martina ta pensa como minister. Então esse nota bom assim se botar den corant. Que está abrir, bombuta que tem nenhum pré-reunião dia 24 que passa aí, então como a gente está tendo como me dia para mim, me tem negócio de daí, então passa o seguinte dia que me tá para me run meu negócio, passo na metade 5 até 5 horas, que me tá para me run meu negócio no momento aí, para me vai pré-reunião aí na WTC dia 24. Que me não vai consequentemente que não vai e não participar na diálogo. Pero den correndo que tu caminha, não põe como pré-requisito para o diálogo dia 31 ou outro manhã, você vai uma reunião dia 24. Que é coisa que está manipulação mais do governo aqui e me pede Steven Martina para intervenir. Se você vai diálogo, parlamento está caminho de cana, pero dois, uma vez para começar o diálogo, a gueta abrir para o povo, não bem certa, se sente ainda com abo ta quis para abo por hasi bocos ku abo ta querer botar hasi é não aceitável. Parlamentário Cooper também bisa que não vai ter mais atividade econômica para o próximo ano aqui na Corsol se nos manter o sistema de imposto atual e banda de aceite muito obstáculo que está trova inversionista na rinca sem de nossa economia. Tem gente não custa nada para você sonhar, ok? Pero tinha gente para pedir desenvolvimento de white hat, me quer dizer uninang, pero ni é que tem agora aqui, bota agora tem lugar marrom, que estava restaurante tempo, ni esse não pode abrir. Agora bota vai plama aí na mais restaurante, mais que com economia que não está canando, que não cresce para o próximo ano tampouco, para sobra, não tem confiança, não tem condicionam maneira mais bem de visa. Se você não cambia o sistema de belasting, assim ele simplificar, que FII você paga como comerciante, então that's it, que vai cumprir com a obrigação como comerciante, agora que está OB import, invoerrechten, OB primeiro schakel, OB segundo schakel, que é outro omzetbelast, que é belasting, onroerengoedbelasting, winstbelasting. Maar ik ben en kita bira louco de tanto belasting, caminha mesmo coisa na Dubai, bota simplificar o sistema de belasting, bota paga FII para esse negócio no país aqui, então no momento que você faz esse é hora aí bota criar, essa é uma maneira de criar incentivo. Pa e ora i comerciante vai bisa aqui agora me vai risca mais, porque uma vez que me cumpre com me FII para anha para esse negócio, ora a me vai risca mais, porque tudo o qual me gana mais, tá para a mim com me tradoram e com minha família, ok? Então é hora aí botar a economia de Corsol, lo começa a pick up. Cubo a que quantidade de belasting é a collecta riba bol, UTS riba bol, que men tinha assim tanto trabalho para esse negócio riba país aqui, sem conta mesmo é tape. Que me esse também é algo grande, que nós trova negócio dentro do país aqui de Flores. Que me diz outra palavra, a mim não te quer den assunto aí, me que mire caminho que botar com desenvolvimento de white hat, cultura cena, com restaurante, com kiko de holandês ou de whatever que tá, eta para mim, mientras tanto que botar condicionam de peso ribe comerciante que me de belasting cultura outro coisa e a collector aqui que torna o bolbe me nota quer que bota vai lograr lanta economia do país aqui. E televidente bota atenção agora para pronóstico de tempo. Ewer é uma apresentação de El Consolador, é único funerária caminha por poder a você querer depois que o solo baja também. Pronóstico de tempo para Corsol e vecindário da Vale do Te, Gerson Mehinta, tempo parcialmente nublado, generalmente seco, temperatura máxima vai alcançar 32 graus Celsius, temperatura mínima 26 graus Celsius, vindo por uma direção oeste moderada, basta forte, força 4 até 5, ráfaga de vez em quando forte, até possivelmente duro, força 6 até 7. Uma área de pressão alta em Atlântico segue influenciar o local como resultado vento moderado bastante forte, mas é ar relativamente seco segue estroba desenvolvimento de nuvens significante de nossa região. Por motivo aqui ar generalmente seco prevalece. La manta moderada localmente pouco bruto com altura de ola entre 1,5 metros e 2 metros.
Tormenta subtropical Alberto ha debilitado durante horas de ayer noche y ha depresión. Anticipa con el sistema aquilo subitera avemeinta, el sistema aquí no forma peligro para las islas. En perspectiva de Jeus meinta leve, de parcialmente nublado y ver seco lo domina. El Consolador es único agencia funerario que da un servicio a noche. Ewer, estaba una presentación de El Consolador. É único funerária caminha por poder a você querer depois que o solo baja também. Televidente momento agora para um espaço comercial, agora nós também nos informa internacional.